Boa tarde. Hoje nós vamos terminar o nosso estudo sobre as parábolas do reino. Nós vamos falar hoje sobre a parábola da rede, que está lá no capítulo 13, versículo 47 do livro de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola do Senhor Jesus, ele falou especialmente em particular para os seus discípulos, assim como essa também é do tesouro escondido. Geralmente o Senhor falava por parábolas, ele falava para as multidões, né? E por que ele falava muitas das vezes em parábolas, né? Porque nem todos ali tinham um interesse naquilo que o Senhor estava ensinando. Ali a maioria das pessoas seguiam a Jesus pelo interesse de obter dele os milagres, né? E muitas das vezes o Senhor falava por parábolas somente para aqueles a qual o reino era revelado entenderem. Porque assim como aquelas pessoas que não entendiam o que o Senhor Jesus dizia, o que o Senhor Jesus ensinava, se elas tinham o interesse nos ensinamentos de Jesus, quando o Senhor acabava de falar, elas iam até Jesus, como os próprios discípulos faziam, e perguntavam: Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso? Porque tinham interesse de aprender. Agora, a maioria das pessoas, o Senhor falava por parábolas, mesmo até para isso, elas não tinham interesse, porque elas queriam apenas usufruir do que o Senhor tinha para dar. Então, muitas das vezes, o Senhor falava ali às multidões, não interessava a maior parte das pessoas, mas aqueles que tinham interesse iam até ele e ele tinha todo o prazer de explicar. Mas essas duas parábolas aqui, o Senhor não falou às multidões, o Senhor falou em particular, dentro de casa com os seus discípulos. E essa parábola da rede, né, que ele fala, era muito familiar ali para os discípulos, porque muito deles ali viviam da pesca. Então eles sabiam o que era lançar a rede ao mar, recolher os peixes, e quando eles recolhiam as redes, dentro daquela rede vinha todas as espécies de peixes, os que serviam, os que não serviam, e também de lixo, né? Que pedras, lixos lançados no mar. E quando o pescador puxava, ali ele separava os peixes bons, colocava nos cestos, e os peixes ruins e os lixos eram jogados fora. Então era muito familiar, por isso o Senhor usou essa história, porque isso era muito familiar ali aos seus discípulos, eles entenderam facilmente o que o Senhor estava dizendo. E essa parábola, o Senhor estava se referindo à consumação dos séculos, porque ele comparava o reino, né, no jogar da rede. E a separação, como ele diz no final da parábola, dos bons e dos maus, essa consumação do século, o juízo final, onde ele separará os seus, que herdarão com ele o reino, e os maus serão lançados no lago do fogo e enxofre, assim como diz a parábola. Então, o significado desta parábola aponta para o dia do juízo na consumação do século. O Senhor já estava ensinando ali aos discípulos. Eu ilustrei aqui para vocês desse jeito, como que o pescador lançava a rede, né? E o que significava? A rede ela é lançada ao mar para apanhar os peixes, certo? O que significava isso aqui nessa parábola? Significava a evangelização no mundo. Então, a rede significa aqui nessa parábola a evangelização. E o mar
significa o mundo. Então, no momento em que você fala do amor de Deus, no momento que você evangeliza uma pessoa, é como se você estivesse jogando a rede, né? E na evangelização, toda espécie de pessoas são alcançadas, né? A rede traz todo tipo de pessoa. Então, o Senhor estava ilustrando muito bem essa parábola nesse sentido. Quando os pescadores puxavam a rede, vinha assim, olha, vinham para a praia toda espécie de peixe, vinham muitos peixes, né? Mas aqui estava misturado os peixes que serviam, os pequenininhos que não serviam para nada, os peixes que não se comiam, e aqui era separado. Eles separavam os bons, botavam nos cestos e os ruins jogavam fora. Então, a rede cheia, ela é puxada para a praia e lá os cestos para serem colocados nele os peixes bons. Não há cestos para os peixes ruins. Se você verificar na parábola, quando o Senhor fala, né, que quando a rede é puxada e vem todos os peixes ali dentro, os bons e os maus, ele tem cesto para colocar os bons, mas os cestos ruins não tem ali, o cesto não tem cesto para colocar os peixes ruins, né? Os peixes ruins é jogado fora. Quer dizer, no reino, quando o Senhor fizer a separação, o cesto ruim é o seu seio, né? O cesto ruim não, o cesto bom é os braços dele, é separar para ele, para reinar com ele. Mas não tem o cesto para colocar os peixes ruins. Os peixes ruins é lançado fora. Aqui o Senhor diz que os maus são lançados no lago do fogo e do enxofre. Assim como numa rede, isso aqui é a conclusão da parábola. Assim como numa rede de pesca há peixes bons e peixes ruins, a igreja visível, né, o que os nossos olhos podem ver, também possui pessoas de todos os tipos, justos e injustos, crentes e incrédulos, redimidos e ímpios. A igreja de Jesus, conforme eu falei, quando a evangelização é feita, ela traz todo tipo de pessoa. Na igreja tem pessoas incrédulas? Tem pessoas incrédulas. Tem pessoas que não creem que Jesus faz milagres, estão ali apenas para receber alguma coisa, mas elas não creem ali mais, né, como é que eu vou explicar melhor para vocês? Eu queria até dar um exemplo, eu tinha me lembrado para passar esse exemplo para vocês e esqueci. Tem problema, depois eu vou me lembrar. Então, na igreja tem sim pessoas incrédulas e tem pessoas que creem de verdade. Tá? Tem pessoas justas e tem pessoas injustas. Tem os redimidos e tem os ímpios. Porque a evangelização traz todos. Tá? Mas a separação realmente só será no dia do juízo. Mas essas pessoas, conforme estão aqui, serão separadas por ocasião do dia do juízo. E eu ilustrei com a mão do Senhor, né, puxando para Ele, né, os seus. E assim vai ser no dia que o Senhor fizer essa separação. Isso, amados, o Senhor nos ensina que muitas das vezes a gente fica perplexa, muitas das vezes, às vezes eu já vi pessoas saírem da igreja por conta de outras pessoas. O mundo mesmo olha para a igreja e às vezes vê pessoas que dão um mau testemunho e muitas delas dizem, por isso que eu não vou para a igreja, porque fulano é da igreja e olha como ele vive, olha como ele age, olha como ele fala, né? E o reino de Deus, ele acaba sendo, né, muitas das vezes prejudicado por conta disso tudo. Mas nós não podemos olhar dessa forma. Por quê? Você vê que nas próprias parábolas o Senhor já nos ensinava que ia ser assim. Sabe, que a igreja, ela não seria feita apenas de justos, de pessoas íntegras. A igreja de Jesus, ela seria misturada, porque a rede é lançada e vem todo tipo de peixe.
a rede, a evangelização é feita e vem todo tipo de pessoa. Na igreja existe os filhos do diabo? Existe. A palavra de Deus diz que eles são infiltrados ali dentro para fazer desviar os próprios eleitos. Então, amados, nós não podemos fitar os nossos olhos nas pessoas, tá, que frequentam as igrejas, tá? Porque ali dentro tem os justos e os injustos, tem os ímpios e tem os justos, e tem ali aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, que estão ali como joio. Quer dizer, várias vezes o Senhor nos ensina isso, que existe o joio, que existe... Então a gente muitas das vezes se escandaliza, mas como é que pode dentro da igreja ter esse tipo de pessoa? E a pessoa se escandaliza e às vezes deixa de congregar na igreja por conta dessas pessoas, sabe? Não podemos abaixar os nossos olhos, nós temos que conhecer a verdade do Senhor, conhecer a Bíblia, saber que o Senhor ensina que é desse jeito. E por que o Senhor não tira? Olha a parábola do joio e do trigo, como ele fala. Ele não tira por amor aos seus, por amor aos justos. Tá? Ele só vai fazer essa separação no dia da consumação do século. Enquanto isso, precisamos aprender a conviver, pedindo ao Senhor que nos dê olhos espirituais, que ilumine os olhos do nosso coração, que nos dê sabedoria do alto, para que possamos andar seguindo a Ele, sempre olhando fitamente para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus Cristo, porque se nós olharmos ao nosso redor e ver que a igreja é feita de tantas outras pessoas, inclusive nós que somos imperfeitos também, mas eu não estou me referindo à imperfeição das pessoas, eu estou me referindo realmente ao joio, aos maus que estão infiltrados dentro da igreja para fazer tropeçar aqueles que verdadeiramente querem seguir a Cristo. Então essas parábolas são pequenas, mas são de fundamental importância para que a gente aprenda com Jesus. Pergunte para ele, é parábola, Senhor, o que quer dizer? Eu tenho interesse de aprender. O que o Senhor quer dizer? Ah, é isso, Senhor. Tem na igreja esse tipo de gente? Ah, tá.